Queria convidar você a orarmos mais uma vez. Fecha teus olhos, por gentileza, e ora comigo. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa mais uma vez, em tão boas circunstâncias. Queremos estudar o Teu livro sagrado mais uma vez e queremos suplicar que o Teu bom e santo Espírito possa estar conosco, iluminando nossa mente, para que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que é inclusivismo? Inclusivismo é uma teoria que alguns creem de que Deus é bom, Deus é amor e finalmente Ele vai salvar a todos. Ninguém vai se perder. Porque Ele é bom, porque Ele é amor, Ele vai salvar a todos. Há alguns que defendem essa ideia. Eu não sei se você já ouviu falar no pastor Rob Bell. Ele tornou-se famoso por muitos vídeos que ele produz na internet, há muitos anos inclusive, e ele disse o seguinte: não sei se isso vai acontecer, também não sei o que acontece quando morremos, mas acho que essa é a melhor história possível, portanto, por que não torcer por ela? Para mim, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal, ou seja, a salvação de todos, como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente, com o coração no peito. Então a ideia é salvação universal. Inclusivismo, todos estão incluídos, todos finalmente serão salvos. Bom, você já sabe que a Bíblia não apoia essa ideia. Inclusive no Apocalipse, quando João vê lá o número de perdidos, ele faz uma analogia, né? Ele viu uma quantidade, ele diz que parecia como o quê? A areia do mar. Ou seja, muitos se perderão. O ser humano só tem dois destinos, salvação ou perdição. E muitos se perderão. Muitos também se salvarão. Agora, como Deus separa salvo de perdidos? Então a Bíblia não fala em uma salvação universal. Ela fala em um juízo universal. Todos passarão pelo juízo. E é o juízo de Deus que vai determinar, revelar quem será salvo e quem será condenado. Quanto você sabe do tema do juízo? Você já parou para pensar nesse assunto? E aqui deixe dizer, né? Você não vai ouvir muito desse assunto por aí. Por quê? Porque ele não é popular. Você pode passar talvez 30 anos dentro de alguma igreja por aí e eles nunca tocarão no assunto. Por quê? Porque não é popular. Só que a nossa igreja tem um compromisso com a verdade, né? Com a Bíblia. A gente não traz para estudar com os membros apenas aquilo que é popular. A gente traz tudo, porque toda a Bíblia tem que ser estudada. Tudo que nela está revelado é importante. E é claro que o tema do juízo ele é fundamental, porque é o juízo quem vai determinar quem vai se salvar, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então vamos tentar entender um pouco melhor esse juízo na Bíblia. Eclesiastes 12:14 é o primeiro texto. Quando o juízo começa, o que ele leva em conta? Salomão escreveu assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele vai trazer a má obra, mas Ele também vai trazer a boa obra, ou seja, todas as obras serão reveladas nesse juízo. É por isso que muitos não querem tratar do assunto, porque imagine você, o céu vai abrir uma CPI
da sua vida. Tudo vai ser investigado. Nós estamos vivendo tempos de CPIs, né? O Brasil gosta de uma CPI, né? Temos CPI para tudo, às vezes CPMI. Mas o céu vai abrir uma investigação e tudo será olhado. As obras boas e as obras más, tudo será olhado. E a Bíblia é muito clara em ensinar que nós somos salvos pela graça. E já estudamos isso aqui. Mas o juízo, ele é pelas obras. A salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. E por que o juízo pode ser pelas obras? Porque as obras não salvam, mas elas evidenciam quem está salvo e quem está condenado. Então são as obras que vão evidenciar quem vai ser salvo e condenado nesse juízo. Cristo, nesse juízo, ele participa de duas maneiras. Quais são as duas maneiras? João 5:22. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Filho julga. Mas há um outro texto de João que diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Cristo, ele assume uma dupla função. Ele julga, mas ele também é advogado. Ele partilha do trono com o Pai para julgar, mas ele também é o advogado que nos está disponível. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que todos os elementos de um tribunal terrestre também acontecem no celestial. Você tem um juiz, você tem um advogado, você tem o acusador, que é o promotor, que nesse caso é o diabo, você tem as testemunhas, que são os anjos, você tem o processo, que nós iremos ver agora, e também haverá a norma de conduta pela qual nós seremos julgados. Tudo o que acontece num juízo terrestre também se passa no céu. Agora, o juízo de confirmação durante o milênio é uma fase desse juízo. E eu vou ler com você aqui alguns textos. Começando com Apocalipse 20, versos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada autoridade para julgar. Veja, está falando de um juízo. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a sua palavra, ou a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram nem a besta, nem a sua imagem. Não receberam a sua marca na testa ou na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vamos tentar colocar numa sequência cronológica como serão os eventos finais. Quando Cristo voltar à terra, ele volta para entregar a recompensa. Lá em Apocalipse 22, 12, ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, a recompensa, para retribuir a cada um segundo suas obras. Então Cristo vem para dar a recompensa. Se ele vem para dar a recompensa, quer dizer que antes da sua vinda, todos os casos já devem estar definidos. Porque se ele vai dar a recompensa quando vier, então todos os casos devem estar definidos. Então, nesse momento já aconteceu uma primeira fase do juízo. Porque o juízo de Deus, ele é apresentado na Bíblia em 3 fases. A primeira fase, ora, está acontecendo. Então, nesse momento, está havendo um juízo. Daniel capítulo 7 fala desse juízo. Cristo vai até o ancião de dias, que é o Pai, assenta-se o tribunal, abrem-se os livros. Então o juízo está em andamento. Esta é a primeira fase. Chamamos essa fase de juízo investigativo ou juízo pré-advento.
porque ele tem lugar antes do advento, antes da volta de Cristo a essa terra. Então, nesse exato momento, um juízo está acontecendo. Quem é que é julgado nessa primeira fase? Todo aquele que um dia aceitou Cristo como seu Salvador. Quem não aceitou, não é julgado agora. Ele é julgado aí, durante o milênio. É por isso que João disse que vi tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que recebe a autoridade para julgar? Os salvos. Eles vão viver e reinar com Cristo 1000 anos. E durante esse milênio de reinado, eles também irão julgar. Julgar quem? Os ímpios. Os ímpios serão julgados durante o milênio. Então, todo candidato à salvação é julgado agora, e aqueles que não aceitaram a Cristo, eles estão condenados, eles vão ser julgados no milênio. Esta é a segunda fase, juízo de comprovação. E a terceira fase é a pós-milênio, e a gente vai vê-la daqui a pouco. Então, quando Cristo voltar, começa esse período chamado milênio. O Apocalipse 20 descreve que quando Jesus volta, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Nesse tempo, os salvos recebem autoridade para julgar, e a terra vai permanecer desolada, vazia, e Satanás aqui nessa terra desolada e vazia, sem ter o que fazer. É por isso que o Apocalipse diz que ele será aprisionado. Aprisionado porque ele não vai ter o que fazer. Os ímpios estão mortos, os salvos estão no céu com Cristo reinando, e ele vai ficar sozinho com os seus anjos, que nós chamamos de demônios. 1000 anos aqui na terra. Jeremias capítulo 4, verso 23, o profeta diz assim: olhei para a terra e ei-la vazia, olhei para os montes e outeiros e já não havia mais. A terra vai ficar desolada. Quando Cristo voltar, tudo será destruído. E esse planeta desolado, caótico, por 1000 anos ficará nesse estado. Satanás preso aqui com seus anjos. Enquanto isso, os salvos começam a segunda fase do juízo lá no céu. Agora, que documento existe para esse juízo? Porque todo julgamento precisa de um processo, de uma peça. No céu é a mesma coisa. Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito. Pastor, quer dizer que lá no céu tem uma biblioteca e lá tem um nome com o meu livro? Bom, nos dias de João, essa foi a imagem que ele tentou levar para os seus contemporâneos. A palavra livros é a tradução da palavra biblos, que também pode se referir a rolos. Então, a Bíblia está usando aquilo que era conhecido nos dias de João e que dava para registrar informações. Se o Apocalipse fosse escrito em 2026, João, quem sabe, diria assim: vi tronos, todos se assentavam para julgar, e então uma pasta foi aberta, contendo o nome de uma pessoa. Cada pessoa tem uma pasta, e dentro da pasta você tem lá vídeos, tem áudios, tem fotos. Então cada um aqui tem uma pastinha no céu com o seu nome. E dentro dessa pastinha tem toda a informação da sua vida, desde que você nasceu até hoje. Todas as coisas boas e ruins que você fez, lá estão registradas. Jesus falou assim certa vez: até pelas vossas palavras frívolas que vocês falam,
delas você dará conta no dia do juízo, até pelas palavras. Então essa pasta contém tudo que nós fizemos e fazemos. É esse arquivo que será aberto quando nosso nome for levado a juízo. Até aqui tudo bem? Podemos abrir uma pasta aqui no telão? Não. É bem isso, né? E quando as obras dos seres humanos forem analisadas, qual vai ser o código moral no juízo celestial? Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. E qual é a lei da liberdade? É a lei dos 10 mandamentos. Ele acabou de mencionar 2. É por isso que aí fora, muitas igrejas não gostam de falar em mandamentos. Porque gostam de uma igreja light. Eu já contei para vocês que eu encontrei lá em Atlanta uma igreja. It's self-religion. É a sua própria religião. Eu perguntei para um colega, mas que igreja é essa que eu nunca vi? It's self-religion. Ele disse aqui é o seguinte: eles construíram um belo templo e você pode ir no templo a qualquer momento adorar o seu Deus do jeito que você quiser. It's self-religion. A sua própria religião. Aí fora está cheio disso. Pastor, por que é que eles não estão ensinando a lei aí fora? Eles até ensinam alguns mandamentos, mas quando chega no sábado, aí eles não falam mais. Já percebeu isso? Nenhuma igreja vai dizer por aí que você pode matar, roubar, adulterar, ninguém. Mas quando chega no sábado, não, eu acho que isso é coisa do Antigo Testamento, sábado é de judeu, não é bem assim, e você vai encontrar todo tipo de desculpa. Felizmente você está hoje numa igreja que tem compromisso com a verdade, e aqui você vai ouvir toda a verdade. E a gente não estuda a Bíblia para ser agradado, é para dizer o que é correto. Você tem que conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E a partir da verdade que você conhece, aí você toma a decisão que você quiser tomar. Mas a verdade a gente quer ajudar você a compreender. Uma vez que você compreende essa verdade, aí você escolhe que caminho você quer seguir. Mas as igrejas aí fora não vão ensinar sábado para você, ainda que seja o 4º mandamento da lei de Deus. Não vão ensinar. Outras não vão ensinar o 2º mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura. Não, a igreja adora imagem, ela até tirou o 2º mandamento do catecismo. Lá no catecismo não tem mais o 2º mandamento. Lá não existe o 2º mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Esse mandamento não existe no catecismo mais. Porque as igrejas estão preocupadas em agradar as pessoas. E se isso vai dificultar, vamos mexer. Então você tem que saber o que é verdade para você se posicionar, para você escolher. Porque finalmente só vai para o céu quem quer. Quem não quer ir para o céu, fica tranquilo, não vai. E você tem que querer muito. Porque a maré rema contra, né? Ou a maré é contrária. Então, no juízo divino, Deus vai nos julgar com base na lei de Deus.
Então a pergunta será: as obras que o Arilton praticou estavam em harmonia com os 10 mandamentos? Ele honrou o pai e a mãe dele? Ele guardou o sábado? Ele não se curvou diante de ídolos? Ele não matou, não roubou, não adulterou, não diz falso testemunho? É por isso que eu vou ser julgado, de acordo com a lei. Pastor, está ficando difícil. Eu também acho, mas espera aí. Não se desespera ainda não, tem coisa boa por vir. Então, recapitulando, o juízo de Deus tem 3 fases. A primeira delas, ora, está em andamento. Daniel capítulo 7, é a base desse juízo. Não é o tema de hoje, nós não temos tempo, mas esse juízo de Daniel 7, que ora está em andamento, começou lá no dia 22 de outubro de 1844. Então, desde o dia 22 de outubro de 1844, o juízo começou. Ele começa pela casa de Deus e começa pelos mortos. Depois ele passa aos vivos. Quem é que é julgado agora? Todo aquele que um dia entregou o seu coração a Jesus. E nesse juízo aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Por que rejeitam? Porque é possível uma pessoa se entregar a Jesus, mas depois desistir da caminhada. Não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso é mentira. Apocalipse 2:10 diz assim: sê fiel, completa o verso, até a morte, aí eu vou te dar a coroa da vida. Não tem na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso ter entregado minha vida a Jesus em algum momento, mas se eu não continuei com o meu coração aberto à influência e à presença dele, eu posso ser rejeitado no juízo. Então nós estamos agora nessa primeira fase. Quando que ela termina? Poucos instantes antes da volta de Jesus. Poucos meses antes da volta de Jesus, esse juízo termina. E o término desse juízo coincide com aquilo que nós chamamos fechamento da porta da graça. Ou seja, quem está salvo está salvo, e quem está perdido está perdido. Apocalipse 22:11. Continue o santo na prática da santidade e o ímpio continue sendo ainda ímpio. Os casos foram definidos. Então, quando é que Jesus volta? Quando o juízo terminar. E quando ele voltar, todos os casos terão sido decididos. Pastor, e aquela história do arrebatamento secreto da igreja, dos 7 anos de tribulação, do domínio do anticristo? Balela. Tem nada disso. Tem nada disso na Bíblia. São invenções teológicas que as pessoas fazem por aí. Tem nada disso. O que tem é que o juízo está em andamento e o céu está empenhado em prol da sua salvação, para que você todo dia fique perto de Jesus. E então esse juízo vai terminar, porque todos os nomes nossos terão passados no juízo. Todos os casos foram definidos. Então Cristo volta para dizer: esses aqui eu vou colocar na minha direita, aqueles ali vão para a esquerda. Então, vinde benditos de meu Pai, e afastai-vos de mim, para o fogo eterno que eu não vos conheço. Jesus vai separar a ovelha dos cabritos, separar o trigo do joio, separar o fiel do infiel. Isso na volta dele. Segunda fase. A segunda fase começa na volta de Jesus. Jesus volta, dá início ao milênio, e durante o milênio acontece a segunda fase, que é chamado de juízo de confirmação. Que juízo é esse? É porque Jesus voltou e levou lá o esposo ou a esposa para o céu. O cônjuge não foi. Cadê minha esposa? Cadê meu esposo? Aí vai começar a segunda fase. E nessa segunda fase, nós saberemos o motivo da perdição dos ímpios.
Não só isso, nós veremos todo o esforço que o céu fez para salvar as pessoas, e a despeito desse esforço, as pessoas não aceitaram os apelos do Espírito Santo. E quando nós compreendemos por que as pessoas se perderam, todos nós declararemos: Deus foi justo em não levar para o céu essa pessoa, em não trazer para o céu, porque de fato ela não quis, ela não aceitou. E a terceira fase do juízo é chamada de juízo executivo. Essa terceira fase tem lugar depois do milênio. E aí você tem as cenas de Apocalipse 21. A cidade santa desce do céu, Satanás é solto porque os ímpios ressuscitarão. Satanás vai convencer todos os ímpios que eles podem invadir a cidade santa, e quando eles forem marchando pela superfície da terra, sitiarem a cidade santa para invadi-la, Apocalipse 20, verso 9 diz assim: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu a todos. Esse fogo que desce do céu é a terceira fase do juízo, é o juízo executivo, é a destruição final de Satanás, seus anjos e dos ímpios. O pecado não mais existirá. E esse mesmo fogo que destrói o Satanás, os anjos e os ímpios, purificará o planeta Terra, que voltará a ter a sua beleza edênica. É por isso que Isaías diz assim, e também João, vi novo céu e nova terra, a terra renovada. E a cidade santa, que nós ouvimos na música há pouco. Então, após a volta de Cristo, durante 1000 anos, os santos irão analisar e comprovar a sentença dada por Deus a cada pessoa. Por que eles foram condenados? E após os 1000 anos, Jesus executa o juízo final. O mal será extinto para sempre. É isso que a Bíblia ensina sobre juízo. Se alguém te ensinar menos ou mais, não está sendo bíblico. Pastor, eu compreendi, mas ainda ficou um problema. Como que eu posso, quando abrir a pasta da minha vida, eu ser salvo? Porque eu me conheço. Eu sei o que tem lá. E aí? Como, pastor, que a gente pode escapar nesse juízo? Aí vem a maravilha do Evangelho, Romanos 8:1. Agora, pois, leia comigo. Já não existe, o quê? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu vou te explicar como é que é esse verso. O tribunal assentou-se, as pastas foram abertas, os arquivos, vídeos, fotos, áudios, aquele áudio com Vorcaro vai estar lá também. Os anjos estão aí testemunhando, todos atentos ao caso. Você não vai comparecer presencialmente diante desse tribunal. É o seu nome que vai ser levado. É o seu caso que será julgado. Você pode estar aqui vivo, aqui na terra, ou até morto, e o teu nome é levado ao tribunal. E quando o nome do Arilton for apresentado, e as pastas forem abertas, e tudo for revelado, aí entra em cena o promotor. Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Ele é o promotor. Ele vai chegar diante do juiz e vai dizer assim: viu aí os arquivos sobre a vida dele? Ele não pode ser salvo, porque a tua lei ensina que o sábado deve ser guardado, e ele quebrou o sábado lá e lá. A tua lei diz que não pode
jurar ou dizer falso testemunho, e ele contou mentira nessa, naquela e naquela ocasião. A tua lei diz que ele não pode roubar, e ele, naquele dia que ele recebeu o troco maior, ele colocou no bolso e não devolveu. E sabe qual é o pior de toda essa cena? Que o diabo está certo. O que ele está falando é verdade, e os registros comprovam. Mas, todavia, contudo, entretanto, minha esposa gosta de português, né? Estou bem, amor? Estou indo bem? Conjunções adversativas? Errei já? É isso, amor? É? Tá bom. Nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Aqui vem a maravilha do Evangelho. Quando o diabo disser assim, ele não pode ser salvo porque ele quebrou tua lei. Aí quem é que vai entrar em cena? Jesus. Mas quando é que Jesus vai entrar em cena? Quando ele foi solicitado. Ele vai entrar em cena para aqueles que o buscaram. Aqui diz, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É aquele que escancarou a porta do coração para que Jesus entrasse e fizesse morada. É para aquele que entregou sua vida a Cristo e não largou a mão dele. Aí entra em cena o advogado. E Jesus dirá assim, é verdade. Isso que está nos registros é verdade. Ele fez isso, ele fez mesmo. Ele merece mesmo a morte. Só que ele entregou a vida dele para mim, ele confessou esses pecados e eu perdoei. E a morte que ele merecia, eu paguei na cruz. A morte dele já foi paga. Então eu declaro ele absolvido. E você é absolvido não por causa da tua obra, mas por causa da obra dele. Volta 1 João 2,1. Filhinhos meus, diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Mas como que termina o verso? O justo. É assim que está na sua Bíblia. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Assim termina 1 João 2,1. Ele é justo. Então o Arilton será declarado salvo, não por causa das obras que eu pratiquei, porque obra não salva ninguém, mas eu serei declarado salvo por causa da obra dele. Então a única forma de escapar nesse juízo é que você tenha esse advogado. Salvação é uma pessoa, Jesus Cristo. Nós queremos motivar você a se relacionar com Jesus Cristo. Cristianismo não é ficar vindo numa igreja nos cultos só. Até fazer boa obra, não. Cristianismo é se relacionar com a pessoa de Jesus. Tem muita gente na igreja que conhece muita teologia, mas não sabe nada de Jesus. Até pode dar estudo bíblico, até pode pregar, mas não sabe quem é Jesus. Tem pessoas que frequentam a igreja há décadas, mas não sabem quem é Jesus. O que vai determinar a salvação ou a perdição de alguém
é se você sabe quem é Jesus. Quem é Ele para você? Quem é Jesus para você? Se você se relaciona com Ele, se Ele é seu amigo, se você fala com Ele todo dia, se você é íntimo dEle, é isso que vai determinar. Por quê, pastor? Porque na presença dEle, ninguém peca. Você, para pecar, tem que sair da presença de Jesus. E quando você é tentado, e você quer ceder à tentação, quer fazer o que é errado, você conscientemente tem que se afastar de Jesus. Porque ninguém peca na presença dEle. É esta consciência da presença de Cristo em nossa vida que fará toda a diferença. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam no passado. Tudo se faz novo, porque Jesus passa agora a habitar o coração. E aqueles que estão em Cristo não têm nenhuma condenação. Eles serão absolvidos no juízo, por causa de Jesus. Eu li o livro uma vez, quando eu era teologando. Em seu lugar, o que faria Jesus? Um livro muito curioso. E ele conta vários incidentes, várias situações, onde alguns cristãos foram envolvidos. E essa pessoa, ela então lançou para si esse desafio. Tudo na vida dela, ela fazia a pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria? O livro se chama Em Seu Lugar, o que faria Jesus? O que faria? Alguém pisou no seu pé na igreja. O que Jesus faria? Alguém falou mal de você. O que Jesus faria? Alguém tentou passar você para trás na empresa. O que Jesus faria? Uma mulher tentou seduzir você. Um homem tentou seduzir você. Em seu lugar, o que faria Jesus? O que faria? O que nós queremos como igreja é buscarmos com Jesus essa intimidade. Porque íntimos dele, a gente não vai pecar. E se por um momento a gente se afastar dele e pecar, nós temos a promessa de que se voltarmos a ele, ele vai nos perdoar. Ele vai nos aceitar. E ele vai nos cobrir com sua graça. Não podia ser diferente, porque se Deus quisesse salvar a todos, salvação tinha que ser um negócio simples. E salvação é um negócio simples. Então, quem quer o céu, tem que ter uma caminhada diária com Jesus. E como você caminha todo dia com Jesus? Lendo esse livro todo dia. E orando todo dia. Ele fala com você aqui, você fala com ele na oração. Você se torna íntimo dele. Houve um homem que se tornou tão íntimo, que caminhou tanto com Jesus, que um dia Jesus falou para ele assim: Enoque, a gente caminhou tanto hoje, acho que a minha casa está mais perto que a sua. Vou te levar para casa. E levou ele para o céu. A experiência de Enoque não precisava ser a única. Podia ser a nossa. O problema é que a gente não quer abrir mão do nosso orgulho, da nossa vontade própria e entregar para ele.
A gente quer fazer do nosso jeito. É por isso que Jesus falou assim: quem quer vir após mim, qual é a primeira atitude? Negue-se a si mesmo. Depois toma a sua cruz e siga-me. E um dia essa cruz será trocada por uma coroa. Mas não existe céu sem cruz. Quer vida fácil? O cristianismo não vai te oferecer. Porque o verdadeiro cristianismo, ele prega contra a sua vontade. Não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Eu espero que nessa noite saímos daqui com uma decisão. De buscarmos intimidade com Jesus. Porque quando nós aprendemos a ser íntimos dele, nenhuma condenação vai pairar sobre a nossa vida. Não porque nós somos perfeitos, mas porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é justo. E ele acredita isso a você. Basta você aceitar. Vou convidar o nosso querido irmão para louvar a Deus uma última canção nessa noite. E enquanto ouvirmos essa canção, eu queria convidar você a fazer uma oração pessoal para Jesus. Diga para Ele o que se passa agora no seu coração. E se por acaso você tem interesse em ir para o céu, diga para Ele do desejo que você tem de nessa noite, entregar a sua vontade para Ele, submeter a sua vontade à dele, deixar que Ele governe sua vida do jeito que Ele quiser, e se comprometa a ir na direção que Ele apontar, não importem as consequências. E se você quiser fazer esta oração, eu convido você, enquanto ouvir essa música, a se colocar de pé, a entregar sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele acredite a vida santa dele para você, para que você seja salvo no juízo. Porque a salvação não é universal no sentido de que todos serão salvos, mas todos aqueles que desejarem.